As minhas memórias mais antigas sobre desfiles das escolas de samba foram em Friburgo, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, e do alto da antiga rodoviária, ali no início da Alberto Browne, as escolas de samba locais se concentravam para o desfile. E ali eu comecei a me apaixonar por esse fenômeno chamado escola de samba. Durante a infância e no início da adolescência, eu gostava tanto de escolas de samba que eu passava no período pré-carnavalesco desenhando os bonecos, as fantasias, enfim, simulavam um desfile das escolas de samba. Isso aí era final dos anos 70, início dos anos 80. Eu sentia muita falta desse grande ato entre um carnaval e outro. No final dos anos 70 eu escolhi a escola de samba do meu coração. Isso eu fui entender um pouco depois, quando fui fazendo a junção cronológica desse processo. Era meio madrugada, num carnaval, em 1978, e na televisão estava passando um desfile. Eu assisti parte, achei bacana, interessante, e um nome surgiu naquele contexto: Salgueiro. A partir daquele momento eu comecei a me declarar apaixonado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Quando começamos a faculdade de História, geralmente a gente ainda fica um tempo maturando, né, qual vai ser o tema da monografia no final do curso. Tantas possibilidades, tantas hipóteses, né, da história antiga à contemporânea. Mas ao longo da trajetória na UERJ, na minha graduação, eu comecei a pensar em algo que de fato me emocionasse, me empolgasse, que me fizesse ter prazer de pesquisar. E pensei nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Falei, poxa, esse é um mote que com certeza vai me dar muita alegria, muito prazer em pesquisar. E de fato, a minha monografia no final do curso foi intitulada de Lições de História na Avenida, onde eu peguei alguns enredos, né, como um enredo do Salgueiro de 1995, que questionava o conceito de descobrimento do Brasil e fez um desfile sobre isso. Então eu peguei essas possibilidades de narrativas, outras narrativas a partir dos desfiles das escolas de samba. E desde a conclusão da graduação em 1996 até a retomada com o mestrado também na UERJ, de 2007 a 2008, eu encontrei esse mote como o grande caminho norteador para as minhas pesquisas. A minha dissertação de mestrado foi intitulada O Estado Novo da Portela, onde eu pesquisei sobre os anos 30, 40, aquele período que chamamos de Era Vargas, e como os desfiles das escolas de samba estavam começando a ganhar o seu formato ali. E a campeoníssima Portela, heptacampeã, começou a criar um modelo que levava em conta o que estava acontecendo naquele contexto político, econômico, social. O Brasil, que queria se tornar também um país próspero, forte, sob a liderança de Getúlio Vargas. E naquele momento, política e cultura se imbricavam na agremiação de Madureira. A antiga Vai Como Pode, que no enquadramento ali teve que mudar o seu nome para Portela, nome campeoníssimo do Carnaval Carioca. Em 2009 eu comecei o doutorado na UF e o tema, né, escolhido era o Salgueiro e os anos 60. O pioneirismo da agremiação tijucana na questão dos enredos com personagens pouco conhecidos da história e, sobretudo, ligados à questão do negro, a história do negro na avenida. E assim, prossegui durante 5 anos, algumas trajetórias sendo acertadas e a parceria com a orientadora, a professora doutora Marta Campos Abreu, que me instigou a pensar na relação entre as escolas de samba como movimentos culturais ligados às lutas dos movimentos negros naquele contexto dos anos 60. Ampliei bem mais a minha percepção e não só trabalhei com a ideia do Salgueiro, a minha escola de coração, mas também percebi que a temática do negro queria emergir naquele contexto das diversas agremiações no Carnaval do Rio de Janeiro. E por aí começamos essa pesquisa, que agora eu apresento para vocês em forma de especial, nem melhor nem pior. Os acadêmicos do Salgueiro
e a história do negro na avenida dos desfiles da década de 60 no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo para conversarmos sobre essa obra, muito esforço, muita dedicação e muitas alegrias na sua produção. A tese é dividida em 6 capítulos. No primeiro, foi importante pensar a construção narrativa do pioneirismo do Salgueiro. Sempre quando a gente conversa sobre carnaval, tem-se numa construção coletiva de que o Salgueiro foi pioneiro nos enredos afro-brasileiros. Quem teria criado, inventado essa questão e essa temática para o carnaval carioca teria sido o Salgueiro. Antes de começar a entrar na década de 60 propriamente dita, a minha orientadora me levantou essa questão. Aonde estava esse pioneirismo? Era de fato uma ação concreta ou ela foi sendo construída narrativamente a partir dos memorialistas, dos jornalistas? E essa investigação foi feita nesse primeiro capítulo. Os primeiros sinais desse discurso do pioneirismo apareceram numa coluna do jornalista Sérgio Cabral, chamada Escolas de Samba. Ele contava a história das agremiações desde lá da década de 20, e quando chegou no capítulo 22, ele falou sobre os anos 60. Esse artigo é do final dos anos 60, e ele retoma ao início da década para estabelecer a narrativa de que o Salgueiro, com a chegada do professor da Escola Nacional de Belas Artes, o Fernando Pamplona, um cenógrafo também já importante ali no contexto teatral carioca, que ele teria trazido essa temática. Cristalizou-se, ou começou a se cristalizar, uma narrativa, tendo como personagem central o Fernando Pamplona. O próprio Sérgio Cabral, o jornalista, vai reproduzir esse discurso no seu livro Escolas de Samba. O que, quem, como, quando e por quê. Esse discurso aparece também em outra obra contemporânea do jornalista Sérgio Cabral. O livro chamado Escolas de Samba em Desfile, Vida, Paixão e Sorte. Dos médicos, mas apaixonadíssimos por carnaval, Amaury Jório e Irã Araújo. Portanto, nessas primeiras obras pesquisadas e no artigo do jornal, já começam a aparecer uma versão que parece que vai ganhar com o tempo uma força de narrativa mítica. Quase todas as obras que foram pesquisadas depois, quase sempre voltavam a essa narrativa seminal de que a temática do negro surge no carnaval carioca a partir do Salgueiro e da chegada do artista plástico Fernando Pamplona ao universo dos desfiles. Outro importante jornalista, também memorialista, que em 1984 vai lançar o livro Salgueiro, Academia do Samba, também vai ajudar muito a cristalizar essa narrativa do pioneirismo do Salgueiro e dessa chegada de Fernando Pamplona. A importância da obra do jornalista Haroldo Costa foi ampliar esse leque de personagens importantes nessa construção carnavalística temática do Salgueiro, como o casal Maria Luiz e Dirceu Neri, que em 59 fizeram um enredo emblemático sobre o Debré, e a chegada, junto com Fernando Pamplona, de outros artistas, como o Arlindo Rodrigues, seu colega na cenografia do Teatro Municipal, e do professor Newton Sá, a quem se atribui também a pesquisa sobre a imagética africana que passa a ser usada no Salgueiro nas fantasias apresentadas desde 1960, com o emblemático enredo Zumbi dos Palmares.
pude perceber que a partir dessas obras, algumas verdades incontestáveis parece que foram construídas. E todos os livros posteriores que foram falar de carnaval, se referindo à década de 60, recorriam basicamente a esses pontos. Como, por exemplo, a retirada da corda em 1959, algo que era característico dos desfiles, e que o Salgueiro teria abolido isso no seu desfile sob o Debré. Assim como o pioneirismo da agremiação tijucana nas viagens a Cuba e depois a Brasília, no período lá de preparação da cidade, pré-inauguração, convidados por JK. Outro ponto é essa questão da chegada dos artistas de formação erudita ao universo das escolas de samba, a quem atribuem a temática negra, africana e a descoberta de personagens até então pouco ou quase nunca citados na historiografia oficial brasileira. Outro ponto também presente nessas obras, marcando o pioneirismo salgueirense, é na questão da teatralização dos desfiles, sobretudo com dois pontos fundamentais: a dança do minueto, a famosa ala do desfile de 1963, cujo enredo foi Chica da Silva, e uma ala que reproduzia a lavagem da cabeça dos escravos para retirar o pó de ouro que eles concentravam durante o processo de mineração e que garantiu a eles a compra da alforria. Esses dois momentos foram considerados extremamente teatralizados e na época foram duramente criticados também por boa parte da imprensa. Mas o que conta nesse momento é pensar como esse discurso do pioneirismo foi importante para sublinhar a participação do Salgueiro como a escola diferente, onde o lema, nem melhor nem pior, parecia ser esse norteador de como essa escola propôs tantas revoluções. Mas sem sombra de dúvidas, o que é marco fundamental para a construção dessa ideia de pioneirismo foi a chegada de Fernando Pamplona à escola. E a partir dali, essa temática negra que vai emergir com muita força nos desfiles de uma maneira geral, do Salgueiro para o entorno. É dessa forma que quase todas as narrativas posteriores vão se referir. E como eu falei antes, a ideia de uma revolução, de que o Salgueiro teria de fato realizado uma transformação radical. Tanto é que alguns capítulos de memorialistas, jornalistas, se intitula A Revolução do Salgueiro. Outros marcos também presentes é na ideia do encurtamento do samba enredo, da letra. O samba de 1969 do Salgueiro, uma homenagem à Bahia, causou esse impacto, que transbordou a avenida carnavalesca, sendo gravado por compositores, cantores, e a partir de então um sucesso sempre cantado nos bailes de carnaval, nos diversos clubes, pelas bandas, pelas ruas de todo o Brasil. E além das leituras, as entrevistas que fiz, que falarei daqui a pouco, quase todas trouxeram à tona um ponto que foi muito importante na visão deles para a consolidação do Salgueiro como essa escola especial. Foi a presença e a vitória de Isabel Valença no concurso de fantasias do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse é um dos marcos também desse pioneirismo do Salgueiro. Foi a primeira mulher ligada às escolas de samba, negra, moradora do subúrbio, que venceu no importante concurso extremamente elitizado que acontecia anualmente no Carnaval Carioca. No capítulo 2 eu procurei analisar como esses discursos de pioneirismo apareceram em outras obras posteriores. Eu chamei esse segundo capítulo de Entre Cânones e Revisões, os desfiles dos anos 60 sob outros olhares, aonde pesquisei jornalistas, memorialistas e teses, artigos, sobretudo de pesquisadores ligados às ciências humanas e sociais. Então, nesse capítulo, eu cito mais de 11 obras de diversos autores que vão reproduzir essa narrativa sobre o pioneirismo salgueirense, o que mostra a força desse discurso seminal dos jornalistas Sérgio Cabral, Haroldo Costa e dos médicos Irã Araújo e Amaury Jório. Quase todos esses pesquisadores
Dos anos 90 até esse século, até 2010, 15, vão estar reproduzindo essas ideias. De certa forma, parece que é uma memória cristalizada que foi sendo construída. É claro que eu não estou contestando a importância do Salgueiro nesse contexto do Carnaval Carioca e da importância temática que a agremiação trouxe. Mas algo que eu queria levantar, e foi o objetivo nesses primeiros capítulos, é refletir que em todo discurso cristalizado você oculta muitos personagens, muitas outras agremiações que também contribuíram para que esse cenário se modificasse. Essa é outra questão que depois vai emergir na segunda parte dessa tese. Quantos personagens, quantas agremiações, quantos importantes momentos do Carnaval Carioca ficaram por debaixo do tapete quando estabelecemos um discurso pioneiro que parece ser a única versão possível da história. Eu tenho uma paixão muito grande pela história oral. Eu acho que é importante, uma importante metodologia, né, para nós historiadores. Falando de samba, onde nem todas as fontes são escritas, eu achei importante recorrer às entrevistas e ampliar as possibilidades analíticas em relação ao tema. Com isso, eu consegui estabelecer para essa pesquisa uma rede de relações que me permitiu ter pelo menos uns 10, 12 depoentes que me falaram sobre o Salgueiro. O primeiro contato foi com o Dr. Irã Araújo, na época trabalhando à frente do Centro de Memória da Liesa. Ele me cedeu uma entrevista e depois me deu o contato do compositor Djalma Sabiá, uma verdadeira memória afetiva da agremiação tijucana, que mora numa casa, uma espécie de casa-museu ali na Sans Pena. Na época que eu fui entrevistá-lo, ele ainda morava ali. Djalma Sabiá, um dos compositores importantes dessa década de 60, me concedeu uma entrevista incrível. Aliás, história oral é muito interessante, né? A resistência que ele teve até começar de fato a se sentir seguro e dar uma entrevista incrível, que foi muito reveladora de vários meandros, de várias histórias sobre aquele momento tão rico da história do Carnaval Carioca. A partir do Djalma Sabiá, ele me deu o contato do Jorge Bombeiro, da Aide Blandina, da Tia Cissa, e eu consegui mapear essas entrevistas, que pude dividir num grupo ligado organicamente à escola via a comunidade do Morro do Salgueiro e da história dos compositores, como o seu Jorge Bombeiro, Dona Aide Blandina, Tia Cissa, que era uma chefe, né, das alas das baianas, e também tia do Mestre Louro e do compositor Almir Neto, muito importantes com a história do Salgueiro naquele período. E também a Dona Caboclinha, que naquele momento era a presidente da ala dos compositores da escola. Além desses agentes dessa tradição mais oral, também um grupo de intelectuais ou ligados à questão da confecção do desfile, como a carnavalesca Maria Augusta Rodrigues, que participou da equipe do Pamplona em 69, 70, 71. O carnavalesco Renato Lage, que não participou daquele contexto, mas conviveu tanto com o Arlindo Rodrigues quanto com o Fernando Pamplona. E o médico Irã Araújo, por conta da sua vasta experiência e vivência ligada à escola de samba. Não só a fundação, a criação da Liesa, mas também na criação de um departamento cultural pioneiro nos anos 70, na Imperatriz Leopoldinense. E uma outra entrevista que ganhou um espaço próprio para sua análise, o próprio Fernando Pamplona. Numa das suas últimas entrevistas, Pamplona me concedeu 2 entrevistas. Mas por que tanta informação? Mas sabe o que aconteceu? No final da primeira entrevista, meu filho ficou de arquivar. Ele deletou a entrevista. Eu fiquei alguns dias arrasado. E falei, não, você vai então ter que resolver isso. Como? Passei o telefone, ele ligou e o Fernando Pamplona me concedeu mais uma entrevista. Ufa, obrigado, Pamplona. E assim pude ter esse registro.
Essa entrevista do Pamplona é muito importante até mesmo porque nas suas palavras ele me ajuda a pensar como alguns cânones foram criados, construídos, até mesmo a sua revelia. E algumas coisas que foram tidas como verdades absolutas da história do carnaval, ele próprio pôde dar a sua versão. Dentre os vários assuntos, percebi que, de certa forma, os eixos temáticos dessas entrevistas se davam na ideia do Morro do Salgueiro, como era esse morro nos anos 60, da onde a escola ainda tinha ligações muito fortes naquele período. A questão dos próprios desfiles e essa ideia da temática do negro, aonde algumas histórias emergiam, como a resistência da comunidade em desfilar com trajes africanos, o quanto isso era de fato real ou uma versão construída ao longo da história carnavalesca. E o outro ponto importantíssimo que foi emergindo dessas conversas foi a presença de Isabel Valença e a sua importância. E isso é interessante quando a pesquisa, você direciona a pesquisa, e eu fui aprendendo muito com essas entrevistas. No início um pouco ansioso em querer obter as respostas que comprovavam a minha tese. Como eu fui aprendendo que o mais importante numa entrevista é você deixar o entrevistado falar, porque ele vai te trazer outras possibilidades. Não é um estatuto para comprovar verdades que você está levantando, e sim ampliar as possibilidades narrativas desse olhar subjetivo que todos nós temos sobre o mesmo evento. E isso eu fui aprendendo com essa pesquisa. A própria imagem de Isabel Valença emergindo em vários discursos, em várias entrevistas, sem estarem de fato programadas, mostrou como era um personagem de força, que precisava ser melhor analisado, melhor investigado. E de certa forma ele revelou, sobretudo nessa memória dos guardiões do Salgueiro, dessa memória oral, como a Tia Cissa, a Dona Caboclinha, a Aide Blandina, o Djalma Sabiá, como eles reportaram de Isabel ter encarnado essa importância da mulher negra, salgueirense, suburbana, para mostrar que o carnaval era assim, coisa de gente muito séria, coisa de gente que fazia o bem para a cidade do Rio de Janeiro. Isso ficou na minha cabeça e eu falei, é preciso analisar. E de fato, Isabel Valença ganhou um espaço muito querido na minha produção acadêmica. Eu já fiz 3 ou 4 artigos onde Isabel é protagonista. A entrevista do Fernando Pamplona foi bastante reveladora em vários sentidos, para pensar um pouco essa questão do pioneirismo que foi tão construído, né? Por exemplo, ele fala o seguinte, na entrevista que eu consegui registrar por último, que se o Salgueiro não tivesse feito, se a equipe dele não tivesse pensado aquela temática africana, ela emergeria em algum momento. Ela estava viva, dinâmica para acontecer, porque era um fenômeno mundial. Essa percepção foi do próprio Pamplona. Ou quando em algumas memórias produzidas posteriormente sobre a história das escolas de samba, atribuem o enredo Chica da Silva à autoria do Fernando Pamplona. E ele diz categoricamente que ele nunca tinha ouvido falar nessa personagem antes de ser apresentado por Arlindo Rodrigues. Ele é que pesquisou, que conhecendo a Calma Murtinho, que era uma figurinista, que tinha um brechó, uma espécie de brechó em Copacabana, e o nome desse brechó era Chica da Silva. A partir dali, Arlindo Rodrigues desenvolveu a pesquisa e apresentou essa personagem ao Pamplona, que não conhecia. O que eu questiono às vezes é como que algumas versões acabam atropelando essa riqueza dos detalhes. Em nenhum momento tiro o peso do Pamplona por não conhecer Chica da Silva, mas sim sublinho a importância de Arlindo Rodrigues, outro gigante do carnaval, que nas reproduções que vemos das memórias dos anos 60, acaba às vezes ficando num segundo ou num terceiro plano e quase esquecido nessa valorização dos personagens dos anos 60. Então é importante, nesse sentido, a gente estar atento a não perder essas pedras preciosas
que muitas vezes, numa lapidação de um discurso generalizante, são perdidas nessa pressa ou nessa história totalizante que muitas vezes acaba jogando personagens tão importantes para fora da estrada, ou, como eu costumo dizer, colocando embaixo do tapete. No capítulo 4, eu faço um mergulho aonde eu tirei a maior parte das fontes jornalísticas dessa pesquisa, o Jornal do Brasil. Na época que eu comecei a pesquisa, ainda fui muito ao Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, onde via lá nos microfilmes, pesquisando esses jornais antigos. E depois, isso já em 2010, 2011, o Jornal do Brasil foi todo digitalizado, o que me facilitou enormemente essa montagem desse acervo. Então, a principal fonte que eu utilizei para perceber essa relação das escolas de samba no seu momento, no chamado calor da hora, foi através das páginas do Jornal do Brasil, que era um dos importantes veículos dos anos 60. Fiz uma pesquisa sobre essa importância desse veículo naquele momento na cultura carioca e brasileira. E percebi que o Jornal do Brasil era de fato um gigante. Fiz uma breve pesquisa também sobre os jornalistas que cobriam os desfiles de escolas de samba, para perceber suas origens, suas formas de pensar, suas orientações e como isso refletia também nos textos que foram construindo ao longo dos desfiles dos anos 60. Sérgio Cabral, Mauro Ivan, Juvenal Portela, José Trajano, Marcos de Castro, Nonato Masson. Era importante perceber como esse discurso foi aparecendo, emergindo nas páginas do Jornal do Brasil. E algo interessante, esse discurso do pioneirismo, ele é construído de fato no final dos anos 60, década de 70 e em diante. Não é possível perceber ali, no calor do momento, essa ideia de que a revolução estava plenamente acontecendo. Foi importante também perceber o que o jornal noticiava nesse contexto carnavalesco. Na minha metodologia, eu recortei um período temporal de 15 dias antes do carnaval e 15 dias depois, para poder perceber o que era falado, quais eram as colunas, quais eram as críticas. E nessas pesquisas, encontrei alguns artigos muito relevantes sobre a questão do preconceito racial, da situação do negro na sociedade carioca, que me fez pensar para além do momento carnavalesco. O Jornal do Brasil era bastante atuante nesse sentido e era um veículo ligado à ideia de um centro-esquerda que procurava trazer contestação ao conservadorismo reinante naquele momento. Uma das matérias, por exemplo, foi Negro no Rio é o espetáculo, analisando a questão da participação da cultura negra no teatro, na música e no desfile das escolas de samba. Fator importante naquele contexto de valorização desses agentes sociais tão marginalizados nos outros setores da vida brasileira. No capítulo 5, eu repasso alguns desfiles na década de 60. Nesse capítulo, que ganhou o nome de As Escolas Contam e Cantam a História do Negro no Brasil. Fiz um levantamento de todos os enredos das escolas de samba que frequentavam o grupo principal. Naquele momento ainda não tinha essa denominação de grupo especial, né, de 1A, mas sim as escolas do primeiro grupo, digamos assim. Fiz esse levantamento em relação aos enredos e depois fui particularizando o que a gente podia pensar como a história do negro. E nesse levantamento emergiram 3 possibilidades muito fortes dessa temática dentro do contexto dos enredos nos anos 60. A história do negro ligado à questão colonial, a cidade do Rio de Janeiro como capital da colônia, do Império e do início da República, mas sobretudo a esse passado do negro escravo dentro desse contexto colonial e imperial.
O segundo mote, bastante presente, é a questão das festividades, ou seja, a cultura negra ligada à ideia de folclore, falando em relação a outros estados, falando de danças, falando de festas. E o terceiro emerge nesse contexto já no final dos anos 50, mas nos anos 60 se torna mais forte, que é a questão dos heróis. A luta, resistência, personagens que eram pouco ou quase nada conhecidos na história naquele momento. Dentro desse amplo recorte, escolhi os anos de 1960, 62, 64, 68 e 69 para poder centrar mais a análise nessa pesquisa. E dentro dessas três possibilidades narrativas, fui percebendo que, para além do Salgueiro, outras agremiações também apresentaram enredos que dialogavam com essa questão da cultura negra. Nessa primeira visão do Rio colonial, imperial e da figura do negro como escravo nesse contexto, alguns enredos emergiram. O da Mangueira, Casa Grande Senzala, em 1962, História de um Preto Velho, em 1964, ou da Portela, Rugendas, 1962, do Império Serrano, também no mesmo ano, com o Rio dos Vice-Reis, Festa na Tijuca, da União de Jacarepaguá, no Carnaval de 64, Brasil, Flor Amorosa de Três Raças, da Imperatriz Leopoldinense, já no final da década de 69, e Ouro Escravo, em cima da hora, também no Carnaval de 69. Possibilidades que foram articuladas com a presença do negro, às vezes visto de forma fatalista, ligada a essa ideia da escravidão, do cativeiro, da tristeza. O que pude perceber que ao longo da década, a própria visão sobre a inserção do negro na história brasileira, mesmo no viés da escravidão, foi mudando de contexto. Se no início da década ainda aparecia com mais força essa questão do cativeiro, da tristeza, da exploração, da violência sobre os negros, no final dos anos 60, uma visão até mais ligada à questão da economia, mostrando que os negros foram fundamentais. E o trabalho da escravidão e na escravidão foi importantíssimo para a construção do pilar econômico brasileiro, assentado sobretudo na agroexportação desde lá do período colonial, imperial e início da República. No segundo contexto, as lutas, resistências e os personagens diferenciados ligados à cultura negra, de fato, o Salgueiro ele é fundamental nessa construção. Desde o Quilombo dos Palmares, em 1960, onde a figura de Zumbi emerge nesse processo carnavalesco e ganha com isso a imprensa, ganha os desfiles e ganha, a partir do samba enredo, a possibilidade dessa imortalização e, principalmente, conhecimento. O Salgueiro cumpre esse papel de difusor desses personagens, como em 63 e 64. Chica da Silva e Chico Rei são, de fato, personagens pouco ou quase nada citados numa historiografia oficial brasileira. Esse legado, de fato, coloca o Salgueiro num panteão diferenciado, importante, porque essas pesquisas revelaram ao grande público personagens que ajudavam a criar uma identidade de valorização desse indivíduo negro, que não era mais visto apenas como um coadjuvante, como um escravo, ou um quase invisível na paisagem durante tanto tempo na nossa história. E sim, eram protagonistas do processo histórico. Chica da Silva, Chico Rei, Zumbi dos Palmares, de fato, foram protagonistas em seus contextos históricos e mereceram esse destaque. Outra escola que também podemos pensar nessa chave de luta, resistências e personagens a serem valorizados foi o desfile do Império Serrano no final da década de 60, em 69, com Heróis da Liberdade. Inclusive a negociação já com a ditadura civil-militar instaurada no Brasil e os aparatos de censura fizeram com que os compositores tivessem que negociar para liberar trechos do samba. A negociação foi difícil. A ideia era exaltar personagens já conhecidos, mas também inserir novidades nesse panorama do panteão a ser celebrado na história brasileira. Uma terceira via narrativa é a questão da presença negra na cultura
no folclore do Brasil. Várias agremiações ao longo dos anos 60 se apresentaram com essa temática, que procurava identificar as festas, a culinária, as especificidades culturais, as práticas diversas realizadas em várias regiões do Brasil e sempre demarcando essa presença negra, dessa tradição africana nas celebrações, sobretudo na questão da religiosidade no Brasil. Um dos estados mais reverenciados nessa chave narrativa da questão folclórica foi a Bahia. Salgueiro, Mangueira, Unidos de Padre Miguel, Unidos de Vila Isabel, várias agremiações tiveram como mote temático a Bahia. E a questão da religiosidade da Bahia, sobretudo essa região, um dos lugares que mais teve impacto da cultura negra até os dias atuais. Então, falar sobre a Bahia era também uma forma de afirmação dos valores, das práticas, da cultura no Brasil. A Aprendizes de Lucas, em 64, depois ela se torna, numa fusão, Unidos de Lucas, em 69, vão tratar sobre essa questão folclórica. Uma aventura no folclore, rapsódia folclórica, abrindo espaços para não só falar da Bahia, mas também de outras regiões pelo Brasil, aonde a cultura popular era forte, emergente. E dentro dessa perspectiva de cultura popular, com certeza, a cultura negra era predominante. O sexto capítulo traz a discussão sobre a relação das escolas de samba e os movimentos negros nos anos 50 e 60. Uma das questões que emergiu nesse estudo foi a percepção de que as escolas de samba não eram tão consideradas dentro do contexto da militância dos movimentos negros nos anos 50 e 60. Apesar das pesquisas, apesar do olhar de pensadores da questão cultural brasileira, como Haroldo Costa, Mercedes Batista, Solano Trindade, Abdias do Nascimento, todos esses personagens citados com bastante reverência e análise crítica sobre suas obras, vão tentar criar a ligação das escolas de samba, das agremiações, das suas comunidades com o movimento negro, criando laços de identidade naquele momento. Mas a historiografia do movimento negro parece desconhecer as escolas de samba como espaços de luta, de resistência, de ampliação dos debates do panorama social, político, econômico que estava acontecendo naquele contexto. Para muitos, as escolas de samba estavam na chave do folclórico, uma organização alienada, alienante, que estava cedendo a sua essência para o poder público. Parte da obra do intelectual Edson Carneiro vai ser analisada nesse capítulo. Ele propõe essa aproximação do universo das escolas de samba com a questão da militância do movimento negro. Em 1962, o Congresso do Samba, o primeiro Congresso do Samba, procurou articular essas ideias em relação a esse movimento que estava ultrapassando a ideia de manifestação folclórica para se tornar, de fato, um esteio dessa cultura popular no Brasil. E organizada preferencialmente, naquele momento, pelos agentes sociais da periferia, da cidade, dos morros, dos subúrbios e ainda, em sua maioria, homens e mulheres negros. Essa cultura valorizada do samba, das escolas de samba, trazem essa ideia de que eram importantes organizações também militantes da identidade e da valorização da cultura afro-brasileira aqui no país. Eu estava participando em 2010 de um seminário interno dos mestrandos, doutorandos na UF, e, enfim, estava com a escrita da tese sendo iniciada, já tinha feito algumas entrevistas, quando a intervenção de algumas
professoras do curso chamaram a atenção do seguinte: eu ainda estava muito eivado daquela ideia do discurso do pioneirismo do Salgueiro e me recordo dos debates aparecerem no sentido da seguinte pergunta: e as demais escolas? O que elas estavam apresentando naquele momento? Essa pergunta, acalentada também pela minha orientadora, a professora Marta Abreu, me fez abrir o leque de possibilidades. E no 6º capítulo eu faço esse debate, tentando demonstrar que a temática do negro, antes até dessa definição dos três focos narrativos que eu falei no capítulo anterior, ela já começa a se fazer presente desde o final dos anos 40. O Império Serrano traz Castro Alves, uma homenagem a Castro Alves, o navio negreiro, em 48. Na década de 50, o próprio Salgueiro, uma recém-escola formada a partir da fusão de 3 agremiações no Morro do Salgueiro, vai trazer Romaria Bahia, em 54, ou o navio negreiro, em 57. Esses temas já estavam circulando ali. Como pude perceber também com a Mocidade Independente, com a apoteose ao samba, em 59, Tupi de Brasipina, com Memórias de um Preto Velho, que a Mangueira vai apresentar depois com o título de Histórias de um Preto Velho, e a Unidos da Tijuca, com Negro na Senzala, em 58, e Leilão de Escravos, em 61. Portanto, a temática do negro estava ali nesse contexto efervescente, borbulhando, digamos assim, pronta para acontecer. Já no final dos anos 60, a gente tem a emblemática apresentação da Unidos de Lucas e o seu samba, Sublime Pergaminho, que mostrava que a temática e as recorrências ainda a uma idealização, a questão do negro, a questão da abolição, ainda eram presentes naquele contexto dos anos 60. Mas a temática nunca esteve ausente, porque ela era a essência, o DNA dos desfiles das escolas de samba. Mesmo vestidos de nobres da corte de Luís XIV, eram os negros, brasileiros, cariocas, dos subúrbios, das comunidades distantes do centro e da zona sul carioca, que faziam aquele espetáculo. Isso era relevante. Não como uma prática cultural alienada, alienante, mas sim como valorização de um desejo de também fazer parte, de ser protagonista na sociedade carioca dos anos 60. Na parte final do texto, várias questões são pensadas ainda, como esses anos 60 em transformação, a gênese do grande espetáculo, arquibancadas sendo construídas, ingressos sendo vendidos. As escolas de samba vão deixando de ser aquele evento folclórico, exótico, marginal dos anos 30, 40 e cada vez mais vai ganhando as avenidas principais da cidade do Rio de Janeiro. Nos anos 60 é o momento da consolidação do modelo escola de samba para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Outra questão importante para o historiador é a possibilidade de aproveitar o objeto escola de samba como, de fato, uma possibilidade de compreender as relações sociais, culturais, políticas no Brasil. A partir das escolas de samba, eu procuro fazer essa ponte entre as relações de política, sociedade, pela via da cultura. E as agremiações em diversos bairros espalhados pela cidade do Rio de Janeiro e depois por várias cidades do Brasil podem ser, sim, esse objeto de pesquisa para que a gente possa pensar e compreender como o Brasil acontece, como o Brasil emerge e como a cultura negra se manifesta e procura conquistar seus espaços, com lutas, mediações, contestações, com apropriações, tornando a escola de samba esse fenômeno sempre em transformação, se adequando ao tempo,
e, de certa forma, é o segredo de sua longevidade. Por último, uma questão bastante importante. Não desconheço a importância do Salgueiro. Com certeza, uma escola que foi fundamental para criar novas bases estéticas, da ideia de espetáculo e da emergência da temática negra, afro-brasileira, inserida nos anos 60. Mas, para o historiador, é importante ele ampliar o seu leque de investigação. E nas páginas do Jornal do Brasil pude perceber um cenário muito mais amplo dessa temática emergente, do desejo dos negros se autoafirmarem como tal e contar a sua história na avenida. É importante para a história que a gente não fique fixado em narrativas cristalizadas, canônicas. É importante, pela via da pesquisa, perceber que o contexto é muito mais amplo e muitos personagens, ora marginalizados, ora jogados para debaixo do tapete, merecem ser trazidos à cena, ganhar a luz, porque eles são muito importantes para contar essa história muito mais plural que é a cara do Brasil, nessa identidade tão múltipla que deve nos orgulhar, ao invés de ser algo que nos envergonhe. A escola de samba, os agentes culturais, sociais que fazem esse grande corpo vivo, dinâmico da cultura brasileira merecem ganhar mais destaque. E essa história, que ainda está muito na oralidade, é necessária ser resgatada, escrita, analisada, para ampliar o leque de possibilidades de compreensão do Brasil, da cultura negra, das escolas de samba e de nós, brasileiros, que vivemos nesse país tão cheio de possibilidades, mas também com tantos problemas a serem resolvidos.